Amém? Você achou o texto? Lucas capítulo 1, versículo 24. Podemos ler? Passado esses dias, Isabel engravidou e ocultou-se por 5 meses. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e ocultou por 5 meses. Você pode repetir comigo? Isabel engravidou. Deixa a sua Bíblia aberta e me dá sua atenção de presente, que eu prometo ser bem objetivo. Nós estamos no Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas é o Evangelho a qual tem 24 capítulos. Lucas é o único gentil na Bíblia que tem o privilégio de escrever 2 livros. Para quem não conhece o Evangelho de Lucas, ele tem um endereço diferente de Mateus, de João e de Marcos. O Evangelho de Lucas ele é destinado aos gentios. Lucas, para quem não sabe, ele não anda com Jesus. Lucas é uma espécie de jornalista investigativo. Lucas caminhou com Paulo e ele é clínico médico geral formado na faculdade de Alexandria, no Egito. Quando Lucas termina sua faculdade, ele desce à Palestina, obtém uma licença e pode exercer o seu ofício. Se você pegar todo o Evangelho de Lucas, ele dá mais diagnóstico da igreja do que escreve. Para Lucas escrever esse primeiro capítulo não é muito difícil, porque faz parte do seu ofício. E o que ele vai escrever está dentro do campo que ele exerce. Só que Lucas começa contando uma história que tem um homem que é do turno de Abiás, que vai casar-se com uma mulher que é da linhagem de Arão. O nome desse moço é Zacarias e o nome da moça é Isabel. Quando você pega o versículo 5 do capítulo 1, o versículo 5 vai dizer que nos dias de Herodes existia este casal, mas o versículo 7 diz que eles são irrepreensíveis e caminham fielmente ou têm fidelidade nos mandamentos. Mas o texto diz, pela descrição de Lucas, é que eles são avançados em dias. Só que esse homem que tem por nome de Zacarias, a sorte vai cair sobre ele e ele vai ter a oportunidade de ministrar no santuário como sacerdote. Enquanto ele está ministrando como sacerdote no santuário, vai aparecer um anjo. Vai aparecer o quê? Vai aparecer o quê? Vai aparecer um anjo de pé no altar do incenso e vai dizer para ele o seguinte: olha, as suas orações foram ouvidas. O que é que foram ouvidas? Então preste bem atenção e olhe para mim. Só que aparecer um anjo no altar na época de Zacarias é uma coisa que se dá para duvidar. E por que se dá para duvidar? Porque se você pegar a sua Bíblia, quando termina o último livro do Primeiro Testamento, que é o livro de Malaquias, você vai ver que a Bíblia normal, tradicional, tem 4 páginas em branco, que é chamado de período interbíblico. Nesse período interbíblico é o período a qual ele vem corroborar para que o Messias venha na terra, mas é também justamente nesse período que levanta-se um homem chamado Alexandre o Grande, que domina praticamente uma parte do planeta. A língua agora que se fala de forma universal não é o inglês, é o grego koiné. Neste mesmo tempo é o tempo que aparece Antíoco Epifânio, que ele vai sacrificar um porco em cima do altar em Jerusalém. É o tempo que se levanta Judas Macabeus, mas é também justamente neste tempo que Deus fica 400 anos sem falar com a terra. O problema agora não é que está faltando gente na terra, é que Deus não fala. O problema agora não é que não tem reunião na terra, é que Deus não levanta nenhum homem, nenhuma mulher para falar em nome dele.
Pastor, o senhor precisa falar de forma mais simples e traduzir para que eu entenda. Olha, neste tempo é um tempo onde tem gente na terra, mas ninguém consegue receber a mensagem de Deus. Há um bloqueio, não é da terra para o céu, é um bloqueio do céu para a terra. Então nesse bloqueio que Deus não levanta ninguém, nesse bloqueio que ninguém recebe a mensagem, aparece um anjo. Aonde que ele vai aparecer? Dentro do santuário. É natural que Zacarias vai ficar espantado do anjo aparecer, e natural que ele vai ficar de boca aberta, porque o anjo tem uma mensagem. Numa época que Deus não está enviando mensagem para ninguém, Deus vai enviar uma mensagem para ele. Vou repetir, é uma época que Deus não está falando com ninguém na terra, Deus vai falar diretamente com ele. Aonde que ele está? Dentro do santuário. Então você precisa entender que o lugar que você ora é o mesmo lugar que Deus responde. O lugar que você clama é o mesmo lugar que ele tem resposta para liberar. O lugar que você ora é o mesmo lugar que Deus vai visitar com a resposta. Deus não está falando com ninguém, mas ele vai resolver enviar uma mensagem dentro do santuário para falar com Zacarias. Quem é que Deus envia? O anjo que tem por nome de Gabriel. O que Gabriel tem? Gabriel tem uma mensagem. Qual é a mensagem que Gabriel tem? Olha, a tua oração foi ouvida. O que foi ouvida? Então preste bem atenção, que se a oração foi ouvida é porque Zacarias orava. A oração foi ouvida porque Zacarias se deleitava em oração. A oração é ouvida porque Zacarias abria a boca para orar. Qual é o motivo que Zacarias ora? O motivo que Zacarias ora é que Zacarias é sacerdote, ele é casado, mas está faltando para ele alguma coisa. O fato de faltar para ele alguma coisa não impede que ele venha para o templo. O fato de faltar para ele alguma coisa não impede que ele seja ofertante dizimista. O fato de faltar alguma coisa para ele não impede que ele exerça o seu cargo eclesiástico. Então ele exerce o seu cargo eclesiástico, ele não falta ao culto, ele é fiel ao Senhor, mas falta para ele alguma coisa. Parece com gente que tem aqui ou não? É gente que vem para o culto o ano todo, é gente que não abre mão do seu chamado, é gente que não abre mão daquilo que o Senhor derramou, é gente que não abre mão de viver aquilo que o Senhor tem, mas está faltando alguma coisa. O que está faltando para Zacarias? Está faltando para Zacarias o que era mais estimado na cultura do povo judeu. Isabel é uma mulher realizada. E por que ela é uma mulher realizada? Isabel é realizada porque para ela vai acontecer o que gera prestígio para toda mulher na cultura do povo judeu. Isabel tornou-se noiva e agora casou-se. Mas toda mulher, além de tornar-se noiva e casar-se, ela quer ter filho. Só que o texto relata, e Lucas escreve, que Isabel era estéril. Isabel era estéril. Isabel era estéril. Lucas não escreve que ela é. Lucas escreve que ela era. Era é passado, é presente, será é futuro. Então Lucas está narrando o passado de alguém que não resulta no presente de ninguém. Lucas está narrando o passado de alguém que não condiz com o futuro que Deus prepara. Lucas está narrando o passado de alguém para você entender que o seu passado não pode falar mais alto do que o presente, e ele não pode passar por cima do futuro que Deus tem para a sua vida. O teu passado não diz quem você é, o teu passado não diz o que Deus vai fazer, porque o que Deus vai fazer e o que Deus fará será. Então Lucas agora, ele diz que ela era estéril. Qual é o resultado e o motivo da oração de Zacarias? A oração de Zacarias, pastor Fred, é para que Deus possa dar para eles um filho. A oração de Zacarias é para que a sua mulher possa gerar. Olhe para mim e não se canse. Então você precisa entender que uma mulher de Zacarias, que tem por nome de Isabel, ela já procurou a medicina terrena, e a medicina terrena disse: olha, não tem jeito. Olha, a medicina terrena disse: não vai dar certo. A medicina terrena fala o seguinte: olha, já passou muitos anos, e passado muitos anos a situação, ela não tem mais jeito, ela não pode mais gerar, ela não tem condição de gerar. Por que ela não tem condição? Ela não tem condição porque a idade é avançada, ela não tem condição porque ela é estéril. O que é uma pessoa estéril? O problema da esterilidade não é de Zacarias, é de Isabel. O que é uma mulher estéril?
mistério. É a mulher que recebe a semente e não consegue dar uma resposta para a semente que recebe. Então o problema de Isabel não é falta de semente. O problema de Isabel não é semeadura, é que ela não consegue responder aquilo que recebe. Parece com gente na igreja ou não? O problema não é o culto, o problema não é a igreja, o problema não é a palavra que é pregada, é que recebe a semente e não consegue dar uma resposta para aquilo que recebeu. Então você precisa entender que não é sobre receber, é dar uma resposta para aquilo que se recebe. Só, pastor Fred, que Zacarias agora, como homem na cultura, ele pode escolher uma outra mulher para gerar filho para ele. Ele pode escolher uma outra esposa para que possa suscitar sua descendência. Só que Zacarias tem uma atitude nobre. Qual é a atitude nobre que Zacarias tem? Ele não toma outra mulher, ele permanece com Isabel, e ele acredita que Isabel, ela pode gerar. Como é que ele acredita? Ele não acredita pelo resultado da medicina, ele não acredita pelo veredito da terra, ele acredita pelo veredito do céu. O que é que Zacarias acredita? Se a terra disse que não acontece, se a terra disse que não vai gerar, se a terra disse que é impossível, eu vou orar para o Deus do impossível abrir a madre dela. Marcos Paulo, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que Zacarias está ensinando para nós o que é liderança e o que é ministério. Quando tiver alguém que é estéril no teu departamento, quando tiver alguém que é estéril sobre a tua liderança, não manda ele embora, não joga ele fora, insiste, persiste, motiva ele, motiva ela, pega na mão dele, pega na mão dela e diz para ela que o que está acontecendo hoje não é resultado daquilo que pode acontecer amanhã. Quando Gabriel desce, ele diz: Zacarias, foi ouvida a sua oração. O que quebrou a esterilidade de Isabel? Não foi inseminação artificial, não foi tratamento ginecológico, não foi remédio importado, também não foi médico do exterior. O que quebrou a esterilidade de Isabel foi oração. A oração quebrou a esterilidade que havia na vida de Isabel. A oração quebrou a esterilidade que impedia a Isabel de gerar. O que a oração fez? Olha, a oração visitou as trompas de Falópio, visitou o útero. A oração visitou todo o sistema de Isabel e fez Isabel abrir a madre. Pastor, traduz e fala mais fácil para eu entender. Olha, tem coisas na sua vida que não vão ser quebradas com tratamento. Tem coisas na sua vida que não vão ser quebradas com remédio. Tem coisas na sua vida que não vão ser quebradas pelo psicólogo, psicanalista nem psiquiatra. Tem coisas na sua vida que vão ser quebradas através da oração. Alguém levantou a mão e eu preciso pregar. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Esse é o ano que Deus vai quebrar a esterilidade sentimental na tua vida. Esse é o ano que Deus vai quebrar a esterilidade financeira na tua vida. Esse é o ano que Deus vai quebrar a esterilidade ministerial na tua vida. Esse é o ano que Deus vai quebrar a esterilidade familiar na tua vida. Mas esse é o ano que Deus também vai abrir a madre na tua vida. Eu não estou preocupado qual foi a ginecologista que disse que você não pode, que disse que você não tem condição. Eu estou debaixo de uma palavra e eu creio na palavra que prego, que Deus vai abrir a tua madre. Vai chegar uma criança naquela casa, ela vai correr os 4 cantos daquele lugar e você vai gerar. O que quebrou a esterilidade de Isabel? A oração. O que quebrou? O que quebrou? O que quebrou? Então tem coisas que quem vai resolver não é o remédio, é a oração. Pastor, o senhor está sendo irresponsável e o senhor está dizendo que eu devo parar de tomar o meu remédio que eu vou ser curado se você tiver fé, sim. Pastor, o senhor está dizendo que eu gastei um dinheiro com tratamento para engravidar e o senhor está dizendo que se orar Jesus abre a madre? Abre. Quando a mensagem vem, ela não vem para Isabel, ela vem para Zacarias. Vem para quem? Então Isabel está em casa e não está sabendo nada do que está acontecendo no templo. Quando Zacarias ouve a mensagem, ele diz assim: olha, a gente não tem condição não. Qual é o motivo que vocês não têm condição, Zacarias? É porque eu sou avançado de idade e a minha esposa também. Com outras coisas, com outras palavras, a grosso modo ele está dizendo: é impossível acontecer alguma coisa.
Só que a mensagem veio de Deus. A mensagem veio de quem? Então precisa que você balance esse irmão no seu lado e diga para ele: toda vez que a mensagem vem, não é uma palavra, é um decreto. Preste atenção que agora Zacarias vai ficar mudo, porque ele duvidou da mensagem. Então me acompanhe, por favor. Se Zacarias agora está mudo, ele não tem como contar para Isabel. Se ele não tem como contar para Isabel, se ele não tem como chegar em casa e anunciar o que vai acontecer, como é que tudo isso aconteceu? Zacarias vai para casa, mas ele não pode falar do que recebeu. Foi? Nem tudo que você recebe aqui você tem que contar lá fora. Quem quiser saber como foi o culto, vem. Quem quiser saber qual é a palavra, que esteja aqui. O problema é que a gente precisa aprender às vezes a sair do culto mudo. Porque tem coisa que a gente vai querer contar e ninguém vai acreditar. Só que ele chega em casa mudo. Ele chega em casa, só que o texto diz que ela engravidou, pastor. Só que antes dele chegar em casa, o anjo falou para ele: o seu filho será nazireu. Ele será grande e cheio do Espírito Santo. E o nome dele vai ser João. Não é ele que escolhe o nome, é o céu que dá o nome para que ele vai gerar. Quando ele chega em casa, tem uma mulher que talvez ela tenha um sorriso, mas está amarelado, porque ela já tentou várias vezes e não conseguiu. E o fato de tentar várias vezes e não conseguir quer dizer que sempre vai dar errado. João Batista não é resultado de uma visita. João Batista é resultado de um relacionamento. Porque mesmo Isabel não tendo, ela não deixou de ser fiel. Mesmo Isabel não tendo, ela não deixou de se relacionar. Porque o relacionamento para Isabel não é uma troca, é por amor. Então agora o texto diz que ela engravidou. O que aconteceu? Só que ela era estéril. João Batista é resultado de uma semente. E quando ela engravidou, pastora Cássia, não foi Deus que escondeu ela, foi ela que se escondeu. Porque a Bíblia diz que ela ocultou-se 5 meses. Quanto tempo? Primeiro conselho que eu vou te dar no dia de hoje: o melhor lugar para quem quer gerar é dentro de casa. Cuidado com o que o céu gera em você aqui, que se você sair lá fora você pode abortar. Por que Isabel fica dentro de casa? Porque ela está gestante. Se você trouxer da época para o dia de hoje, ela é avançada de idade, então a gravidez dela é de risco. Foi? Então ela está dentro de casa para cuidar do que está gerando, para ela não perder. O problema não é o que o céu vai gerar em você nessa semana, é você sair lá fora e perder o que o céu gerou em você. Quem é mãe aqui, levante a mão. Você está bem animada para ser mãe, né? Eu vou perguntar de novo. Quem é mãe, levante a mão. Primeira coisa que você precisa entender, que ser mãe é uma dádiva. E ser mãe é a escolha do céu, não é decisão terrena. Porque se fosse por planejamento e decisão terrena, qualquer mulher era mãe. Ser mãe é para quem o céu escolhe.
prova isso, pastor? Te provo. Infelizmente vai ter mulher nesse planeta que vai tentar de todos os modos, não vai ser mãe nunca. Porque ela não planejou, porque ela não quis, é porque ela não foi escolhida. Você é alguém que o céu escolheu. Não é para gerar para você, é para dar uma resposta. Isabel agora está gestante. O que é que ela está? Então vou precisar das mamães para me ajudar a pregar hoje. Tudo bem? Mulher gestante anda rápido? Mulher gestante não fica enjoada? Mulher gestante não fica cansada? Mulher gestante não sente peso? Foi, não? Volto tudo de novo? Mulher gestante anda rápido? Mulher gestante fica cansada? Mulher gestante fica enjoada? Mulher gestante sente peso? Eu estou dando todos os sintomas que você está gestante e não sabe. É por isso que você anda cansado. Por isso que você está enjoado. Você está enjoada. É porque você está gestante e não está sabendo. O que Isabel fez? Ela ficou dentro de casa. Ela ficou aonde? Então precisa que você balance alguém e diga para ele: o melhor lugar para gerar com segurança é dentro de casa. A única tristeza que o céu tem é gerar em você aqui dentro e você abortar lá fora. Por que ela está dentro de casa? Primeiro, ela fica 5 meses, porque se ela sai na rua no primeiro mês e diz que está gestante, ninguém acredita. E tem coisas e milagres que o céu vai fazer na sua vida e na minha vida que não é para você contar, é para o céu mostrar. Aquilo que você conta, o céu não mostra. Aquilo que o céu mostra, você não precisa contar. Isabel está esperando a barriga crescer para sair na rua. Isabel está aguardando a barriga ganhar tamanho para ela sair na rua e todos verem que o milagre aconteceu. Então Isabel está preparando para mostrar o milagre, não contar o milagre. Esse é o ano que Deus não vai querer que você conte o milagre, Ele quer mostrar o milagre na tua vida. Eu sinto a presença de Deus aqui. Só que não adianta Deus querer mostrar se você faz questão de contar para tudo e todos. Entenda uma coisa e seja inteligente: nem todo mundo está alegre com a sua alegria. Só que Isabel está dando uma receita que a gente precisa aprender a cuidar bem daquilo que o Senhor nos dá. Ela está gerando, e por estar gerando tem uma característica da mulher que quando gera, todo homem tem que tomar cuidado. A mulher é sensível que ouve. Sim ou não? Então Isabel não quer sair para ela não ouvir nada daquilo que ela não quer ouvir, para não abortar aquilo que ela está gerando. Talvez você está aqui e abortou alguma coisa que o céu gerou em você pelo que você ouviu. E até hoje o que você ouviu não deixa você gerar. Porque eu aprendi na medicina que existe uma coisa chamada gravidez psicológica. A gravidez psicológica é quando a mulher tem na mente que está carregando alguma coisa, mas o ventre está vazio. E qual é a maior da frustração da gravidez psicológica? A frustração da gravidez psicológica é que a barriga cresce, mas não tem nada. Só que Isabel não está de gravidez psicológica, ela está carregando alguma coisa. Só que se você pegar a linhagem de Isabel, um menino que vai nascer, ele não pode ser profeta. Ela é da linhagem de Arão. Se ela é da linhagem de Arão, ela é da tribo de Levi. O menino que vai nascer, por ordem natural da Bíblia, ele tem que se tornar sacerdote. Só que Deus colocou um profeta dentro do ventre de Isabel.
Então o que ela está gerando não é uma criança. O que ela está gerando não é um menino. O que ela está gerando é profético. Eu vou descer aqui, irmão. Ela não sabe o que está gerando e eu te provo. Naquela época não tem ultramofológica. Também não tem ultrassom e Zacarias está mudo. Como Zacarias chegou mudo em casa, ele não pode contar para ela que o anjo enviou uma mensagem e que Deus desceu dentro do santuário para dizer para ele que eles vão ser pais. Ela está carregando, não sabe o que está carregando, mas ela está feliz que está carregando alguma coisa. Você precisa aprender a celebrar suas conquistas. O que há pouco para muita gente foi muito suado para você. Só que o que ela está carregando não é algo de ordem natural. Ela está carregando uma coisa que vai ser cheia do Espírito Santo e é uma resposta para o planeta. O que ela está carregando não é um menino. O que ela está carregando não é uma criança. Ela está carregando um profeta. Eu vou liberar algo aqui para o prédio do canal, irmão, porque eu creio que isso vai acontecer nesse ano. Esse vai ser o ano que essa igreja vai gerar profetas. Profeta não é quem tem um título, pastor Fred. Profeta é aquele que é sensível a receber a mensagem. O que Isabel está gerando? Alguém já levantou a outra mão. O que Isabel está gerando? Isabel está gerando alguém que é sensível à mensagem do Senhor. Você vai gerar filhos na fé. Você vai gerar filhas na fé, que são pessoas sensíveis à mensagem do Senhor. O que é ser profeta? É aquele que recebe a mensagem. É aquele que recebe a... Só que quando você pega a Bíblia, eles conhecem mais João do que Isabel. Mas para João nascer, alguém teve que gerar. Para João nascer, alguém teve que carregar. Quem carrega? Isabel. Quem carrega? Quem nasce? João. Você conseguiu entender? Não é sobre o seu nome, é sobre o que você gera. A sua vida não foi feita para você, foi feita para marcar a vida de alguém. E se você estiver nesse planeta e não conseguir durante a vida marcar a vida de alguém, você viveu uma vida sem propósito. Não é sobre congregar numa igreja. Não é sobre vir na semana profética. É sobre marcar alguém nessa semana ainda. Só que o que Isabel está gerando não é normal, pastor Fred, porque o que ela está gerando é cheio do Espírito Santo. É cheio do quê? O que ela está gerando não é dela, é do Espírito. E só gera coisas do Espírito quem é espiritual. Boa noite. A sua vida carnal termina aqui. Está na hora da sua vida espiritual começar. Você não pode viver mais um ano oscilando entre a carne e o espírito. Você não pode viver mais um ano a tua vida e a vida de Deus. Ou é a sua vida ou é a vida dele. Só que não tem toalha aí não, né, irmão? Tem toalha aí, irmã? Tem não? Isso, me dá aí. Me dá esse casaco aí, me dá o casaco. Não, me dá o casaco. Pronto. Eu não vou chamar minha esposa não, que ela vai ficar com vergonha. Tem que ser eu mesmo. Dá uns quantos meses mais ou menos? Deixa eu ajeitar. Dá uns 5? Dá uns 5 mais ou menos? Como é que a mulher anda com 5 meses? Já não é assim? A minha esposa é assim, irmão, que a minha esposa era magrinha, então já estava já assim. Por que a mulher anda mais devagar? Por causa de quê? O ministério que Deus te deu é um peso que ninguém tem responsabilidade de carregar. Se é seu, você carrega.
Deus não dá ministério para qualquer um. Ele sabe para quem dá e confia em quem Ele dá. Só é pesado quando você não entende o que você carrega. Só é fardo quando você não entende quem te deu. Porque Deus não dá ministério para matar ninguém. Ministério é gozo, prazer e alegria. Olhe para mim. Isabel, ela já está com a barriga grande, mas está onde? Em casa. Qual é o erro que a gente comete? É querer mostrar o que Deus fez para todo mundo. Tem coisas que Deus faz na sua vida que é para o povo ver e não é para você mostrar. Agora minha esposa vai brigar comigo. A minha esposa, irmão, ela é blogueira e influencer sem saber. Porque tudo que ela faz, ela vai para a rede social. Ela faz comida, vai na rede social. Ela passeia, vai na rede social. Ela vai no shopping, vai na rede social. Aí se ela saiu, botou uma roupa nova, vai na rede social. Pastor, por que o senhor está fazendo isso? Um dia eu falei para ela, olha, não precisa falar ninguém da nossa vida, porque tudo que tu posta, o povo já sabe o que a gente está fazendo. Por que o senhor está dizendo isso? Porque o século 21, as pessoas vivem a vida da rede social, que é a exposição. E tudo que você posta é porque você quer mostrar. Só que Isabel está gestante e não mostra para ninguém. Porque tem coisas que não devem aparecer antes do tempo. Pastor, o senhor acredita em olho gordo, olho grande, negatividade? Não. Para quem é do céu isso não pega. Só que existe uma coisa que você precisa atentar e abrir os olhos. Nem todo mundo é satisfeito com a vida que você leva. Não é com o que você tem, é quem você é. Olha aqui. Então você sabe que Isabel anda devagar. Por quê? Porque pesa. Mas agora Isabel não está andando sozinha. Isabel está andando acompanhada. Isabel está andando o quê? Deus não te fez ministério para você caminhar sozinho. Caminhar sozinho é decisão minha e sua. O problema não é você congregar numa igreja. É você não entender que a igreja é lugar de ovelha e não a cateia de lobos. Porque o lobo, quando é expulso da alcateia, ele anda sozinho. A ovelha não tem condição de andar sozinha. A ovelha é dependente de pastor. Só, pastor Fred, que eu imagino Isabel dentro de casa, gestante, cheia de alegria, e ela não está alegre só porque ela está gestante, ela está alegre pelo que ela recebeu. Ela está alegre pelo que? Olha, tudo que Deus gera em você tem que gerar alegria. Se Deus gerar alguma coisa e te gerar em tristeza, não é do céu. Traduz, pastor, tudo que é de Deus traz paz. Se esse relacionamento, essa amizade não te traz paz, não é de Deus. Porque tudo que é de Deus traz paz. Só que a barriga de Isabel está crescendo. Tem outra toalha aí, irmão? Isso. Ninguém trouxe? Serve, irmão, serve. É por isso que eu amo essa igreja, viu? Ainda bem que eu não tô mais gordinho, né? Por que a barriga de Isabel está crescendo? Porque ela cuida. Por quê? Por quê? Não adianta você pedir o céu para gerar alguma coisa se você não vai cuidar do que ele colocar na sua mão. Antes de querer um cargo eclesiástico, pense bem se você vai dar conta do recado. Antes de querer óleo na cabeça, pense se você vai arcar com a responsabilidade do óleo que recebeu. Se você achar que é fácil, quero trocar de lugar com você agora.
Nem todo mundo na igreja vai ser pastor. Nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai cantar. Seja feliz com aquilo que o céu fez em você. A maior oportunidade não é segurar um microfone, é estar na presença de Deus. Pastor, o senhor está travando meu ministério? Não estou travando o teu ministério. Eu só estou te dizendo que a hora que o óleo descer tem uma responsabilidade. Está preparado para ser cobrado? Quanto mais dado, mais é cobrado. Quer? O problema é que tem gente que quer o título e não a responsabilidade. Uma criança, para nascer bem, a mãe tem que ter responsabilidade. Qual é a responsabilidade que a mãe tem? Não é cuidar quando está fora, é cuidar quando está dentro. A barriga dela está crescendo, mas ninguém está vendo. Mas tem alguém que está dando crescimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já tentou fazer barriga de mulher grávida parar de crescer? Alguém consegue? Hã? Alguém consegue? Então me pergunte por quê. Porque ninguém tem como parar aquilo que Deus chamou para crescer. Alguém acordou. Deus está cansado de te ver nessa cadeira desse mesmo tamanho. Esse precisa ser um ano de crescimento ministerial. Esse precisa ser um ano de crescimento na sua casa. Esse precisa ser um ano de crescimento na sua família. Levante a mão direita, levante a mão esquerda. Esse é o ano que Deus diz: é tempo de crescer na graça, mas é tempo de crescer no conhecimento de Deus. É tempo de crescer na unção. É tempo de crescer no posicionamento. É tempo de crescer no seu chamado. Deus não te chamou para ficar do mesmo tamanho. Deus te chamou para crescer. Alguém deu um glória lá atrás. Eu preciso continuar. Deus, Ele tem crescimento em todos os níveis e áreas para essa igreja. Não depende dele, depende de você. Deus vai fazer crescer a tua casa, teu ministério, tua família, teu trabalho, mas Ele não pode fazer enquanto você não crescer. Eu caminho para o fim. Quem já foi criança, levante a mão. Ué, pastor, faz todo mundo aqui nasceu grande? Quem já foi criança, levante a mão. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que fez você crescer? Hã? Vai, me ajuda. O que fez você crescer? Fala, irmão, você não fala não? Oi? Não foi? Alimento. Foi? Tem gente que não cresce por falta de alimento. A criança não começa a se alimentar fora do ventre. Ela começa a se alimentar dentro do ventre. Porque tudo que a mãe come vai para o bebê. Foi? Tem sonhos que eles não morreram. Eles só não cresceram porque não foram alimentados. Tem projetos que o céu não matou. Ele só não saiu da planta porque não foi alimentado. Como é que o bebê se alimenta? Através do cordão umbilical. O cordão umbilical é aquilo que cria um elo entre a mãe e o bebê. É uma espécie de sonda que o bebê se alimenta. Isso dentro da barriga. Quando a criança sai da barriga, a mãe tem que continuar a alimentar. Porque ela tem fome? Porque se não alimentar não cresce. Foi? Pegue sua Bíblia. Vira para o teu vizinho agora e diga: se não alimentar, não cresce. Mas eu tenho certeza que aqui na Aliança Eterna do Canal não falta alimento. Não falta alimento. É a falta de apetite que você chega de comer. Você está se enchendo de tanta coisa lá de fora que chega aqui, você não tem apetite para comer o prato principal. Quem tem filho pequeno aqui, levante a mão. Tem filho pequeno. Pensar as crianças comendo é uma luta. Porque antes da hora da comida, o que eles querem? Pirulito, bala, chiclete, popoca, como diz a minha filha, doce, pão.
Aí chega a hora da comida, que é o que tem que comer para manter eles alimentados, eles não têm fome. Por que não tem fome? Porque antes da comida comeu pão, comeu bala, comeu chiclete, comeu doce. Pastor, traduz. Você só não tem mais apetite de chegar aqui para se alimentar, porque você anda se alimentando lá fora. Então quem se alimenta lá fora não vai ter apetite para o prato feito que Deus coloca aqui dentro. Só que João está crescendo porque Isabel alimenta. Isabel o quê? Isabel o quê? Então você precisa entender que para o teu ministério crescer você tem que se alimentar. Para a tua vida mudar em 2024 você precisa se alimentar. Não é do que você quer, é daquilo que o céu proporciona. Quem tem filho pequeno, levante a mão de novo. É o seu filho que escolhe o cardápio ou você que coloca? Hã? É você que? E quando ele não quer comer, como é que você fala? Fala a verdade, mãe, fala. Vai comer. Você não tem que querer, você vai comer. Abre a boca. Aí tá lá a coitada da criança. Não quero, não. Vai comer, abre a boca, não é assim? Por que você força? Porque você sabe que é bom para criança. Foi? Cadê os líderes aqui? Levante a mão. Esse ano você vai ter que fazer uma forcinha com algumas pessoas. Você vai ter que sentar ela e falar para ela, vai comer. Foi? Você entendeu? Você vai ter que sentar ele e falar assim, vai comer. Eu não quero, tem que comer. Porque a única coisa que mantém você de pé é se comer da palavra. Olha para cá. Olha, a barriga de Isabel cresceu. E barriga quando cresce está na hora de fazer o quê? Parto. Qual é o melhor da gestação? Não é o parto, é o nascimento. Porque o parto lembra de dor. Só que Zacarias ainda está mudo. E agora quando chega ao final do capítulo 1, Isabel já saiu de casa porque ela vai encontrar com Maria. Quando ela encontra com Maria, o bebê que está no ventre dela salta de alegria. Porque ali é o encontro do caminho com o propósito. Quem é Jesus? O propósito. Quem é João? O caminho. Foi? Deus nunca vai te apresentar um propósito sem te dar o caminho. E Deus nunca vai abrir um caminho que Ele não tem um propósito. Eu vou repetir isso aqui. Deus nunca vai te mostrar um propósito sem te dar um caminho. E Ele nunca vai abrir um caminho que Ele não tenha propósito. Você precisa entender que Ele te colocou onde te colocou, não foi à toa. Você precisa entender que Ele fez o que fez, não foi à toa. Se Ele fez é porque Ele tem um propósito. É por isso que Ele abre o caminho. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse ano não tem céu de bronze, não tem cadeia, não tem corrente, nem encantamento, nem macumbaria. Porque ninguém pode parar quando Deus diz que Ele vai abrir o caminho. Você lembra o que Davi disse? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Levante a mão, eu quero liberar algo sobre a sua vida. Não vai ter impedimento, não vai ter negatividade, não vai ter vizinho da direita nem da esquerda, porque a palavra é o que ilumina o teu caminho. 2024 é o ano de Deus iluminar todos os caminhos aonde você botar a planta dos seus pés, e aonde você colocar a planta dos seus pés vai resplandecer a luz do caminho de Deus. Deus vai preparar uma célula naquele bairro, Deus vai preparar uma célula naquele trabalho, Deus vai preparar uma célula naquela faculdade, Deus vai preparar uma célula naquela escola. Por quê? Porque a palavra dele vai iluminar o teu caminho. Levante a tua mão e aponte para frente. Não vai ter gigante que pare na tua frente, não vai ter levante do inferno, não tem dardo
inflamável, porque ele diz: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas todavia nós faremos menção do braço forte do Senhor. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como já disse, bem sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre o pó da terra. Deus está desobstruindo o teu caminho. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, e não se abalam, mas permanece para sempre. E olharei para o alto, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu, que criou a terra. Ninguém vai te parar esse ano, porque é o ano aceitável do Senhor. Deus vai fazer uma limpeza para você passar. Deus essa noite está desobstruindo o caminho. Não tem encarregado, não tem supervisor. Deus está desobstruindo o caminho. Urabacalabarachúria, Amando Rebarai Amaia Súria, Uramando Remai Acalai Odiomorrécia. Não tem levante, ele está limpando o caminho. Teremando Orebaraia, Surraia, Remaia, Candaia, Súria. Não tem seta, ele está limpando o caminho. Tarai, Omando Orebaraia, Sé. Tem renovo de Deus acontecendo aí. Não tem perseguição, ele está limpando o caminho. Turimaia, Candorebaraia, Barachúria. Não tem olho gordo, ele está limpando o caminho. Não tem negatividade, ele está limpando o caminho. Quando ele limpa o caminho, ele troca o ciclo de amizade. Quando ele limpa o caminho, ele troca o ciclo de relacionamento. Quando ele limpa o caminho, ele vem para limpar. E quando ele vem para limpar, é para tirar o que te atrapalha. Esse ano nada vai atrapalhar de você viver o que ele programou para você. Pegue na mão de alguém, balance essa pessoa e diga para ele: não está obstruído, porque ele já preparou o caminho. Pastor, por que ele está limpando o caminho? Porque teve um moço que antes de ir para a cruz disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu caminho para o fim. Só que o menino está na hora de nascer. E quando o menino está na hora de nascer, alguém diz assim: coloca o nome do pai nele. Qual é o nome do pai do menino? Zacarias. Qual é o nome do pai? Só que ele ainda está mudo, a mãe grita. Ele não vai levar o nome do pai. Então qual é o nome que vai dar para ele? João. O nome não tinha sido dado para ela, o nome foi revelado para ela. Gabriel não contou para Isabel, Gabriel contou para João, para Zacarias, que o nome era João. Quando não precisa ninguém botar a mão em você, Deus fala direto com você. Aí alguém diz: se ele não vai ter o nome do pai, o que esse menino vai ser? Qual é o nome dele? João. Quem é que deu o nome dele? Não foi ela, foi Deus. Só precisa entender que a nossa função é gerar. Dar o nome, é Deus que é responsável. Qual é o significado do nome João? O nome João em hebraico é Yohanan, que significa Deus é graça, Deus é amor. O que ela está gerando 9 meses? O amor e o cuidado de Deus. Fique de pé. Obrigado.
Só, pastor Fred, que o menino que vai sair, ele não vai ser um sacerdote, ele vai ser uma voz profética. Talvez é o ano que você fez o seu projeto e você quer gerar coisas para você e não para ele. E talvez não aconteceu ainda porque é para você, não é para ele. Só pode mudar quando for para ele e não para você. O que faz Ana ter um filho não é o problema da esterilidade, é que ela quer um filho para competir com Penina. E quando ela faz um voto dizendo que é do Senhor, Deus dá para ela. O problema de Isabel não é que ela não tentou, é que não era o tempo. A semana profética, o tema é o tempo de gerar profeticamente. E o que é gerado de forma profética é uma resposta. Porque todo profeta era uma resposta para uma nação e por um tempo. Você não precisa gerar para dar resposta para ninguém. Porque o que você gera já é a própria resposta. Se você veio essa semana para gerar, para mostrar alguém que você tem, Deus não vai te dar. Se você veio para dizer eu tenho e você não tem, Deus não vai te conceder. Porque Deus não quer para você postar e dizer que tem. Deus quer que você gere e seja uma resposta para a vida de alguém. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. A tua célula não pode multiplicar para você dizer eu multipliquei. A tua célula tem que multiplicar para alcançar mais almas. O cargo que você almeja não pode dizer para você dizer que trocou de roupa ou que Deus te promoveu. O cargo que você almeja tem que ser para servir melhor. Só que a gente precisa entender qual é a nossa intenção de gestação. Se eu estou gerando para o meu irmão da igreja ver, ou se eu gero para o céu responder a vida de alguém. Quem é mãe aqui talvez não saiba, mas eu vou te dar essa notícia: esse filho que você tem não é seu. Porque o Salmo diz que os filhos são herança do Senhor. Então você está cuidando daquilo que não é seu. Eu não sei o que você quer gerar esse ano. Se é um casamento, um noivado, uma casa própria, um automóvel, uma porta de emprego, uma faculdade. Só que você precisa entender que essa gestação precisa ter propósito. Porque gerar por gerar, Penina gerou um monte, mas ninguém sabe o nome dos filhos dela. Só que um dos filhos que Ana gerou, até hoje você sabe o nome. Como é que é o nome dele? Hã? Como é que é o nome? Quantos filhos Isabel teve? Gente do céu. Quantos filhos Isabel teve? Quantos? 2, 3. Quantos que ela teve? Você compreendeu? Não é sobre gerar, não é sobre quantidade, é sobre a qualidade do que se gera. É melhor você gerar um que faça a diferença do que você gerar um monte que não faz diferença nenhuma. É melhor ganhar uma alma para Jesus, que mude uma parentela, uma família, do que você ganhar um monte de alma que é da pouco desviar. Pastor, então se eu ganhar um monte de alma ela desviar, eu sou culpado? Não, você precisa entender que há um propósito na gestação. Eu quero orar com você. Só que a minha oração hoje é para que caia qualquer tipo de esterilidade que acompanhou você do ano passado para cá.
E eu não quero orar pela área que está saudável, eu quero orar pela área que está estéril. O tempo de gerar chegou. Só que você precisa entender que você não gera para você. Você gera para Ele. Eu não sei se é a restauração desse casamento. Eu não sei se você está gerando por esse filho, que é uma libertação, uma salvação. Eu não sei se é a cura, mas eu sei que você vai gerar. Olha, para Isabel gerar, primeiro ela teve que ser curada. Teve que ser o quê? Teve que ser o quê? Pastor, por que para gerar tem que ser curada? Se ela é estéril, como a Bíblia diz, ela tinha algum tipo de enfermidade que impedia ela de gerar. E normalmente uma mulher não gera pela inflamação das trompas de Falópio. É bem comum a mulher ser estéril por isso. Só que Deus, para fazer Isabel gerar, Ele tem que curar ela fisicamente e mentalmente. Não adianta ter disposição braçal para trabalhar se você não tem psicológico para aguentar a pressão. Então eu quero orar para Deus te curar. Você não pode carregar essa pessoa mais um ano. Você não pode carregar mais um ano essa vida que te acompanha há muitos anos. Eu sei que machucou, eu sei que te feriu, mas para você gerar, você tem que ser curado primeiro. Eu nunca vi mulher enferma conseguir gerar filho. Deus precisa tirar esse bloqueio, mas Ele quer saber se você quer se desbloquear. Não é sobre vir à igreja, é sobre parar de carregar pessoas que você já deveria ter largado há muito tempo. Olha, eu sei o que ele disse, o que ela disse te feriu, mas essa ferida está atrapalhando de Deus fazer você viver algo maior e melhor. Eu quero orar com você.